Boa noite, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês a questão do balanço térmico. Eu vou mostrar os conceitos e dois métodos de análise, né, que a gente pode ter ali para simulação computacional pelo Energy Plus. O balanço térmico é um que eu comecei a desenvolver na minha dissertação, né, agora na minha tese eu estou desenvolvendo ela um pouquinho melhor, essa análise pela simulação computacional, e eu vou mostrar aí para vocês como vocês podem aplicar essa análise nas suas pesquisas, né? Então, só para contextualizar, trazer esses conceitos, né, de balanço térmico, então, a gente sabe que o desempenho térmico de uma edificação é resultado das aulas que ocorrem nos seus ambientes. Então, assim, aqui as questões das pessoas, os equipamentos, as superfícies internas, a irradiação solar que entra, né, nos ambientes, pelas áreas envidraçadas, enfim, a gente tem N questões aí dentro que influenciam no balanço térmico dessa zona térmica, né? E as três principais formas de troca de calor que a gente tem é a convecção, a primeira, né? Vamos dizer assim, a convecção, que é a troca de calor que ocorre nos fluidos. Quando a gente está olhando uma edificação, seria a troca de calor que ocorre no ar da zona térmica, no ar do ambiente, né? Depois a gente tem a questão da condução, uma troca de calor que ocorre nos sólidos. Aqui, como sólidos, a gente pode ter como elemento, né, digamos, a envoltória, com as paredes, piso, cobertura, né? E outra forma de troca de calor é a questão da radiação solar, a radiação, enfim, que é a troca de calor que ocorre entre as superfícies, né? Então, quando a gente está analisando o balanço térmico, a gente tem um primeiro método de balanço, que seria aquele que analisa a convecção que ocorre no ar do ambiente. Esse método que eu vou trazer aqui para vocês, e vou explicar, né, no longo dessa apresentação, ele foi uma análise que a gente fez dentro do ar da zona. Então, a gente consegue ver cada superfície, né, qual é o calor que ele emite para o ar da zona por questão de convecção, né, qual é o calor que troca, né, com o ar da zona por convecção, e também qual é o calor que as pessoas, iluminação e equipamentos, eles transferem o ar da zona por convecção. E a partir disso, a gente consegue ali no ar, né, no ar da zona, a gente consegue medir o quanto de calor que o ar-condicionado tem que retirar, ou a ventilação natural, né, ou quanto de calor que a ventilação natural está colocando nesse ambiente, ou até mesmo o ar-condicionado vai precisar colocar nesse ambiente para ter um equilíbrio ali térmico da maneira que a gente quer, né. O segundo método de balanço térmico seria aquele que analisa as três formas de troca de calor, né. Esse eu venho desenvolvendo mais agora na minha tese, e ele é bem interessante para a gente ver em detalhes, né, quais são essas trocas e como elas ocorrem dentro do ambiente, em cada superfície, etc. Aqui, essa figura, ela exemplifica, né, essas três formas de troca de calor e como que elas ocorrem na superfície. Então, a gente tem onda longa que está chegando na superfície, a gente tem onda curta, né, radiação de onda longa, radiação de onda curta, que está chegando nessa superfície. Depois, a gente tem a convecção, que ocorre nessa troca, né, de calor entre a superfície e o ar, né. E depois a gente tem a questão da condução, né, que está entrando na parede e fazendo toda essa troca. Essa aqui é só uma figura exemplificando essas trocas de calor que ocorrem ali nesse ponto, digamos, da superfície, e que são analisadas quando a gente está indo para o balanço térmico. E quando a gente vai tentar colocar isso, né, dentro da simulação computacional, a gente tem que entender como é que o programa analisa tudo isso. Então, aqui eu trouxe uma imagem que ela até está na documentação do Energy, a anterior também estava, né, mas essa também está na documentação do Energy, e que ela traz as rotinas de cálculo do Energy Plus, né. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que ocorre dentro do Energy Plus é através de rotinas de cálculo. Então, eu tenho as rotinas principais e as subrrotinas, né? Então, quando a gente está analisando o balanço térmico por convecção, e a gente está utilizando determinados objetos, né, de ventilação natural dentro do programa, a gente tem que ter em mente
que aquela rotina de cálculo é específica daquele objeto. Então, por exemplo, quando a gente analisa a convecção somente ali, né, no ar da zona, e etc., a gente tem que ter em mente que o Airflow Network, que é o módulo, né, que analisa a ventilação natural, ele tem essa sua rotina de cálculo dentro do Air Heat Balance Manager. Então, ali, ele analisa, ele faz essas trocas de calor com o ar da zona térmica, né? Então, quando a gente vai analisar as 3 formas, né, de trocas de calor, a gente já está analisando outra rotina de cálculo, né, que é o Surface Heat Balance Manager. Então, assim, quando você tem convecção ali no meio, condução e radiação, tem que sempre ter em mente quais são as limitações do programa, né? Porque, assim, quando eu tenho a ventilação natural, ela, na prática, né, a ventilação natural, ela vai mexer com a convecção que ocorre ali naquela superfície, né, digamos, uma parede, né, a ventilação, se você tem mais uma ventilação natural mais com maior velocidade, ela vai mexer com a convecção ali que ocorre naquela superfície numa escala. E isso vai mexer com a radiação e com a condução também que ocorre nessa superfície. Mas quando a gente está no Energy Plus, tem algumas limitações que, por exemplo, o Airflow Network, ele não vai mexer, digamos, nessa condução e nessa radiação também. Ele vai ficar só no ar da zona térmica. Então, existem algumas questões, né, do Energy Plus que sempre como simuladores, sempre como uma pessoa que está analisando todos esses dados que vêm, tem que sempre ter em mente que algumas coisas, algumas limitações vai ter, né? Só que, assim, também tem que ter em mente que o Energy Plus é um programa bem robusto, então as respostas que você vai ter ali, elas são bem satisfatórias para quando você vai ter uma análise, né? E agora a gente vai para a questão do balanço térmico no ar, né? Que é o primeiro método de balanço térmico que eu vou trazer que vocês analisarem e, quem sabe, replicarem nas suas pesquisas, né? Então, aqui a equação, né, de balanço térmico, como ela ocorre, a gente tem determinados inputs, né, determinados dados que a gente tira, né, do Energy Plus, outputs, né, e coloca dentro dessa equação. A primeira delas que a gente pode citar é a questão da perda ou ganho de calor de cada superfície da envoltória, né? Então, ela é representada por esse ENVI. Depois, a gente tem o ganho de calor pelas cargas internas, né? Que eu vou trazer ele englobado num único resultado, mas eu posso dividir em pessoas, iluminação e equipamentos, esse dado, né, de saída da simulação. Depois, eu tenho o ganho de calor por ventilação natural, a perda de calor por ventilação natural, né? A carga a ser retirada do ambiente pelo condicionamento de ar e a carga térmica a ser adicionada no ambiente por condicionamento de ar. Então, aqui, se você tem um sistema híbrido, né, funcionando, ventilação natural e ar-condicionado, você tem que colocar esses 4 outputs, né, que é a ventilação e a carga térmica. Se você só tem ventilação natural, a carga térmica não precisa entrar nessas equações. Mesma coisa, né, se você só tem condicionamento de ar, não precisa colocar a ventilação natural, né? Claro que se você tiver frestas na sua esquadria, daí você colocar essa ventilação natural, porque ela pode estar injetando calor ou tirando calor do ambiente. Algumas questões, né, que esse balanço ajuda a responder, né? Então, uma das primeiras que eu já comentei no início da apresentação é a questão se a ventilação natural ela é suficiente para reduzir as cargas do ambiente, né? Então, quando eu estou analisando ali, né, esse balanço que ocorre no ar, dessa zona térmica, eu consigo pegar ali um dado que é a quantidade de calor que a ventilação natural está tirando do ambiente. Então, eu consigo ver essa questão, né? Outra questão é quais superfícies adicionam calor no ambiente, né? Então, eu consigo ver essas trocas por superfície, né? Então, isso é bem interessante você quer analisar quais são as estratégias, né, na envoltória que você tem que adotar para melhorar, né, para aprimorar o desempenho térmico da edificação.
umidificação, né? Outra questão também é as cargas internas, né? Será que eu não estou colocando muita carga interna nesse ambiente e essas cargas internas estão ditando a quantidade de calor que tem que ser, né? Então, tem todas essas questões que dá para analisar com desempenho, com o balanço térmico. Aqui eu trouxe 2 trabalhos que eu apliquei o balanço térmico, né? O primeiro é a minha dissertação, que eu defendi no início do ano passado, né? E que ali eu trago algumas análises, trago o método de balanço térmico que eu utilizei, que eu queria analisar quais eram os comportamentos, com base no comportamento, num padrão de uso, qual sistema construtivo era o mais ideal, não, né? Então, ali eu analisei o balanço térmico. Esse outro estudo, ele foi publicado recentemente, é um que traz os principais resultados da minha dissertação. E eu também trouxe uma análise de balanço térmico nele, né? Então, se interessa por essa área, é bem interessante, esses trabalhos são bem interessantes, né? Aqui, eu vou trazer para vocês quais são quais são os outputs, né, a serem retirados. Aqui eu quero deixar bem claro que a minha pesquisa sempre analisei as discussões residenciais, né, e o sistema de condicionamento de ar que eu sempre adotei foi ideal loads, que é um sistema ideal de carga, né, então ele vai tirar, ele vai me dizer a carga térmica ideal que eu tenho que retirar ou colocar nesse ambiente. Então, assim, quando você vai analisar uma edificação comercial, talvez seja interessante, vocês vão ver aqui, né, sempre olhando a questão sensível, né, a infiltração sensível, a carga térmica sensível. Quando você vai para edificações comerciais, talvez é interessante analisar a latente também, né. Outra questão é, se o meu condicionamento de ar, ele é o ideal loads. Se você tem outro sistema de condicionamento de ar, que tem inovação, ou que tem outras questões, né, talvez vocês tenham que tirar outros outputs também. Então, isso é tudo investigações que vocês, como pesquisadores, enfim, têm que saber pensar e adotar de uma maneira que fique coerente com o seu trabalho, né. Aqui é uma base para vocês terem ideia do que, como pode ser feito e quais são os dados que precisam ser retirados, né. Então, aqui, desses dados, eu tenho esses 3, né, que é o Surface Inside Phase Convection Heat Gain Energy, que ele é o da envoltória, né, o calor que o ambiente ganha ou perde devido à convecção que ocorre em cada superfície da envoltória. Esse aqui, quando vocês forem adotar, né, porque assim, aquela equação de balanço térmico que eu mostrei anteriormente, vocês vão ter que fazer para cada período que vocês querem analisar. Então, se eu quero analisar por hora, cada hora, né? Então, colocar o valor daquela hora para a envoltória, para cargas internas, para ventilação, enfim. Então, assim, quando vocês forem colocar esses dados, né, esses 3 dados, que é o das superfícies, o da ventilação natural, né, e o do carga térmica de refrigeração, vocês têm que colocar naquela equação com o sinal negativo, né, porque assim vai fechar o balanço térmico para aquela hora, né, quando vocês somarem todos os 6 outputs que eu tenho, né, aqui, ele vai dar zerado, muito próximo de zero, né. Então, esses outputs, eles têm que ser colocados negativos naquela equação. Depois eu tenho esses outros 3 aqui, que é os ganhos por convecção das cargas internas, o da ventilação natural e a carga térmica de aquecimento. Esses vocês têm que adotar com valor positivo, né? Então, já é o valor que eles têm, na verdade, não é o valor que já sai do Energy Plus. Então, assim, se vocês adotarem dessa maneira, o balanço térmico vai fechar igual a zero. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, principalmente quando estão da envoltória, né, que é esse primeiro output aqui. Se vocês não colocarem lá para ele que ele tem que sair para X superfícies, né, porque assim, eu vou analisar um ambiente, por exemplo, eu vou analisar a minha sala que tem 4 paredes, né, então eu vou ter que colocar o nome daquelas 4 paredes, mais da porta, mais da janela, enfim, do piso, do forro. Então, o ideal é que vocês coloquem exatamente o nome de cada superfície do ambiente que vocês querem analisar. Porque se a simulação de vocês tem
digamos, 10 ambientes, se vocês não colocarem o nome dessa superfície, ele vai sair, tipo, 10 vezes a quantidade de superfície de cada ambiente. Então, vai ter muito output. E acaba sendo um pouco viável de analisar, né? Ali, dependendo do processamento da máquina de vocês, ou dependendo da forma que vocês fazem a análise, né? Se é só no Excel, se vocês usam uma linguagem de programação. Então, fica mais fácil, mais difícil de analisar. Só uma dica aí para vocês quando forem utilizar esse método. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como analisar o balanço térmico, né? Esse gráfico é um artigo da minha dissertação, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? O que ele traz? Ele traz a questão do comportamento híbrido e a questão do comportamento ventilado naturalmente, né? Aqui é a mesma cidade, o mesmo sistema construtivo, a mesma casa, uma residência, né? Só muda mesmo a questão da climatização, né? Até o período de ocupação é igual. Então, aqui eu tenho um comportamento que eu posso usar tanto o ar-condicionado quanto a ventilação natural. O ar-condicionado ele é acionado com determinados critérios, né? E o principal critério que eu posso dizer é que o ambiente tem que estar ocupado e a temperatura operativa tem que ser maior ou igual a 26 graus, né? Então, a partir desse momento, ele vai ligar o ar-condicionado, condicionamento de ar. Outra questão é que a partir do momento que aciona o condicionamento de ar, ele só vai desligar quando o ambiente for desocupado. Então, analisando esse gráfico, por que, né, de eu ter tirado ele, é que assim, eu tenho primeiro quarto 1, quarto 2 e sala. Eu queria que vocês focassem aqui na sala, isso é uma análise diária, né? Então, tem cada hora aqui. Na sala, ela tem uma ocupação das 8 às 22 horas, né? Então, a partir das 11 horas, ele aciona o condicionamento de ar, porque a temperatura ela ficou acima de 26, né? E ele só vai desligar lá em 20h59. Mas eu queria mostrar que se essa pessoa não tivesse esse tipo de comportamento, ela poderia começar a utilizar a ventilação natural para resfriar o ambiente dela a partir de determinado momento. Então, vocês conseguem ver aqui na outra coluna, que é o comportamento ventilado naturalmente, que a partir de determinado horário, aqui acho que fica mais ou menos 15 horas, a temperatura baixa de 26 graus. E essa pessoa poderia estar utilizando a ventilação natural para resfriar o ambiente dela, não a carga térmica, não o condicionamento de ar. Isso ia gerar uma economia de energia. Então, assim, com o térmico fica muito mais visual você chegar nessas conclusões, né? Que eu esqueci de mencionar, né? Mas esse rosinha é a questão da refrigeração, né? O azulzinho é a questão da ventilação natural, depois eu tenho todas as trocas de calor que ocorrem pela envoltória e as cargas internas. Então, fica bem visual com o balanço térmico. Aqui é outro gráfico que eu trouxe, né? Ele é da referência, quando a gente ainda estava estudando, fazendo desenvolvimento dos métodos, né, da NBR 15575 de desempenho térmico. Então, aqui é a indicação de referência de julho de 2020, né, do ano passado. E essa análise, ele pegou somente os períodos ocupados, então por isso que vocês vão ver que algumas barrinhas ficam um pouco maior embaixo do que em cima, porque assim, aqui tá a linha 0, né? Então, a barra em cima tem que ser o mesmo tamanho da barra de baixo. Tem alguns períodos que não vai ser exatamente igual, porque eu só estou pegando os períodos ocupados, né? Então, às vezes tem algum delay ali nos time steps. E também acontece que alguns períodos eu não uso condicionamento de ar, por exemplo, né? Que é essa coluna daqui, é o ar-condicionado, e essa daqui é a ventilação natural, essa outra coluna. Então, o que vocês conseguem ver aqui é cada parcela de ganho e de perda de calor, e como a ventilação natural ela é importante para retirar calor, né, dos ambientes. Tanto que aqui 77% dos dias do ano eu estou olhando só o modelo ventilado naturalmente, e 23% eu olho, né, o modelo condicionado artificialmente. Essa simulação foi feita para a cidade de Curitiba, né, que é mais ameno o clima. Outra questão que dá para ver aqui é que a carga interna, que é esse amarelinho, ela é responsável por muito ganho de calor, né, nos ambientes. Então,
tem todas essas questões que dá para analisar com o balanço térmico. Outro ponto é que aqui não é uma análise anual, é uma análise mensal, né? Então, tem janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, até dezembro, né? Esse outro gráfico aqui, ele tem uma cara bem parecida com o anterior, mas aqui eu estou pegando todos os times no ano, né? Então, independentemente se tem ocupação ou não. E dá para analisar bem certinho a diferença que tem, né, entre as cidades, né? É a mesma casa, é o comportamento ventilado, é o modelo ventilado naturalmente, né? Então, eu tenho aqui que em Florianópolis o meu potencial de ventilação natural é muito alto. Então, eu consigo utilizar muito a ventilação natural para retirar calor dos ambientes, né? Principalmente na sala, né? Os dormitórios têm ocupação prioritária à noite, né? Então, na sala que é durante o dia, eu consigo retirar muito calor por ventilação natural, né? E também tem as questões das outras, né? O quanto que a carga interna, que é esse amarelinho, ele está colocando calor dentro dessa zona térmica, né? Então, assim, esse foi o balanço térmico por convecção, tudo que dá para analisar com ele, né? Agora eu vou trazer o balanço térmico que envolve as três formas de calor, três formas de troca de calor, né? Que esse eu venho desenvolvendo agora na minha tese. Então, aqui, de novo, eu trouxe a equação, né, desse balanço. Então, eu tenho como primeira parcela ali a radiação que entra, né, na superfície, que entra no ambiente através da janela. Então, é a radiação solar direta, né, que está incidindo nas superfícies, né. Então, ela vai ser positiva, porque sempre a quantidade de calor que está incidindo na superfície. Depois eu tenho a radiação que é emitida pelas outras superfícies e também pelo sistema de iluminação, né? Então, a radiação solar, por exemplo, a radiação solar entra no ambiente, bate na superfície, parte absorvida e parte emitida para as outras superfícies do ambiente. Então, tá pegando aí nesse output, nesse dado de saída. Depois eu tenho o ganho ou a perda por convecção, que é o mesmo dado que eu estava pegando para o balanço térmico por convecção. Depois eu tenho o ganho ou a perda de calor por condução. E, novamente, a soma disso tudo tem que dar zero, porque daí tá me mostrando que eu tô com o balanço térmico zerado e tá tendo equilíbrio, eu tô conseguindo pegar todas as parcelas. O que a gente pode analisar com esse balanço, né? Qual é a principal troca de calor que ocorre nas superfícies? Quais são as superfícies que adicionam mais calor no ambiente? Quais estão perdendo calor, né? E sistema construtivo, as medidas que eu estou adotando, elas estão reduzindo o ganho de calor pelas superfícies. Então, aqui eu estou analisando exclusivamente a envoltória, né, da edificação. Aqui são os outputs que a gente tira. Eu não vou me alongar muito nessa questão, vocês vão ficar aí com a apresentação também para conseguir ter isso como base. Mas aqui são os dados que eu tiro do Energy Plus para analisar esse balanço térmico, né? Cada uma das parcelas. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho as três formas de troca de calor, né? E cada uma das superfícies. Eu esqueci de mencionar na questão da balanço por convecção, mas você consegue tirar o dado de saída de cada uma das superfícies. Então, tem parede leste, oeste, norte, sul. Eu consigo retirar a troca de calor que ocorre em cada superfície. Mas para facilitar a análise, porque senão ia ficar várias colunas, enfim, eu costumo agrupar as paredes internas, paredes externas e coloco junto com elas as portas internas, as portas externas, porque daí fica mais fácil de conseguir fazer essa análise, né? Então, falando sobre o gráfico, vocês estão vendo aqui, eu tenho em amarelo a condução, né? Eu tenho em verde claro a convecção, em verde escuro a radiação interna e em rosa a radiação solar. Então, como a radiação solar é a radiação que está batendo nas superfícies, né? Que entre é o ganho de calor, né? Então, ela sempre vai ser positiva, né? Que eu tenho zero e o que está para baixo é o que está perdendo calor e o que está para cima é o que está ganhando. Então, ela sempre vai ser positiva. Depois eu tenho a questão da condução, que em grande parte do ano ela vai tirando o calor, né, do ambiente. Depois eu tenho a radiação interna,
Quando a radiação interna está abaixo de zero, é porque aquela superfície aqui está emitindo radiação para as demais superfícies, né? Por isso que ela está abaixo de zero. E quando ela está acima, é porque ela está absorvendo a radiação que é incidente sobre ela. Alguns pontos importantes aqui para mostrar para vocês é a cobertura, né? Nesses casos aqui eu tenho Florianópolis, aqui eu tenho Palmas. Outra questão, né? É a edificação ventilada naturalmente, a casinha, né? Residencial Minha Casa Minha Vida, e somente ventilação natural, estou analisando aqui. Então, aqui dá para perceber que a cobertura é uma superfície que tem muita troca de calor. Ela emite muita radiação para as outras superfícies também. Em Florianópolis, a cobertura chega a perder calor por condução no período mais frio, mas se não, como Palmas, ela ganha muito calor por condução, né? Então, medidas construtivas que reduzam esse ganho de calor por condução podem ser bem interessantes para esse caso, né? Outra questão ela emitiria menos para as outras superfícies, se fosse uma absortância mais escura, né? Aqui é uma absortância de 0,5. Tem a questão da radiação solar, que eu já comentei com vocês, que é sempre ganhando, né? E como a gente pode reduzir isso é trocando o tipo de vidro ou colocando mais sombreamento nessa janela. Então, ele reduzir esse ganho por radiação solar. Depois eu tenho a questão da condução, né, que o piso perde bastante calor em Palmas, né? Então, isso é bem interessante para a questão térmica, em locais mais quentes, principalmente, né? E também aqui eu só circulei na parede interna ali em Palmas, mas nos outros casos vocês podem analisar isso também, é que a convecção, ela retira bastante calor das superfícies, né? Então, aplicar medidas que incentivem a ventilação natural podem melhorar ainda mais essa questão da redução do calor nas superfícies. Mas como eu mencionei para vocês lá anteriormente, quando a gente está dentro do Energy Plus e está adotando o Airflow Network como o objeto para fazer essa ventilação natural dentro do ambiente, nem sempre esse ganho, né, essa troca de calor entre a superfície e o ar, ela vai ser realmente colocada no gráfico, porque existem, como o Airflow Network, ele influencia no air heat balance, né, no ar, a troca ali com a superfície, ela não vai ficar tão clara, não vai ficar tão em vista, né, do que no balanço térmico por convecção ali do ar, da zona térmica. Então, aqui eu vou deixar para vocês só mais algumas ideias, né, de balanço térmico, para mostrar como tem muita coisa ainda a ser explorada e dá para aplicar na sua pesquisa, né. Então, por exemplo, esse outro balanço é para me mostrar qual é a parcela de radiação solar que é recebida por cada superfície, né. Porque, assim, quando vocês estão analisando, vocês veem aqueles gráficos, a influência da janela não fica tão clara, né? Dá para fazer pegando um output que me traga a radiação solar que está entrando por essa janela e esse que me mostra qual é a radiação que está incidindo em cada superfície. Então, aqui só vou deixar para vocês darem uma olhada. Eu tenho em vermelho a radiação incidente nas paredes externas, em laranja mais claro no piso, em laranja mais escuro as paredes internas, em azulzinho claro eu tenho a questão do ceiling, né, que é o forro, e depois eu tenho em azul escuro o que está entrando por radiação. Aqui eu só multipliquei por -1 as radiações incidentes para conseguir ficar esse espelhamento, né, no gráfico. Então dá para ver que dentro do ambiente, está se espalhando bem essa radiação solar que está entrando pela janela, né? Aqui tem outro ponto importante que talvez pode ficar para outra apresentação, é a questão de que se você, lá na simulação, adotar um tipo de região
que não faça que não tenha toda essa troca e mostre e reflita, né, em todas as superfícies, provavelmente esse gráfico não seria essa cara, né? Porque o energy existe em várias outras formas, né, de emissão ali que ele analisa, né, questão de sombras e de radiação solar. Existem aquelas que não consideram essa troca, né, essa radiação solar que incide nas superfícies internas, tem uma que considera somente no piso, e tem essa que considera em todas as superfícies do ambiente. Tem que ficar sempre bem claro o que você está colocando dentro da simulação, né? Porque isso vai estar condicionando quais são os seus resultados. Aqui eu tenho outro balanço térmico para falar para vocês, mostrar para vocês, que é a questão do balanço na superfície externa, né? Então, quando você está analisando o entorno, a questão do urbano, talvez seja interessante vocês analisarem quais são as trocas de calor que ocorrem ali na superfície externa. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, ele ainda não está bem fechado, ainda tem algumas parcelas que tem que estudar melhor, né? Mas eu quis trazer a questão da radiação que chega de cada parcela do entorno, né? Então, a radiação direta, a radiação difusa, enfim. E o que a minha superfície está absorvendo? Quando você vai ali dentro do Energy Plus, você consegue ver que ele considera vários tipos de reflexões e formas dessa radiação estar chegando na superfície da sua edificação. Então, aqui só alguns exemplos, né? Ele considera a radiação direta do Sol, a radiação que bate no sombreamento e entra no ambiente, a radiação difusa do céu, a radiação que bate no entorno e chega no ambiente. Então, assim, vocês conseguem analisar o entorno também, né? Em como isso está influenciando na edificação. E aqui está o gráfico que eu mencionei para vocês. Como eu disse também, ele não está ainda fechado, tem muita coisa ainda para analisar, né? Que eu peguei as paredes externas e a cobertura. Então, é só um exemplo, é só para mostrar para vocês quais são as possibilidades, o que dá para analisar, né? E como realmente, quando você começa a entender a ferramenta melhor, começa a entender melhor a ferramenta, você também consegue explorar ela de uma forma que você consiga entender melhor o desempenho térmico, o desempenho, né, dessa sua edificação que você está estudando. Então, é isso. Termina aqui a apresentação e fica aí meu e-mail para quem quiser entrar em contato.